Amém. Gente, então eu queria começar essa segunda e última parte lendo Mateus capítulo 16, verso de número 18, que é um diálogo entre Jesus e Pedro. Mateus 16, 18, diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso mesmo? Vamos ler juntos mais uma vez? Vamos lá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Bom, gente, então desde domingo nós estamos falando, ou melhor, domingo passado nós falamos, a primeira parte, sobre eclesiologia, ou seja, sobre a doutrina da igreja, e nós estamos nos dispondo, nesses domingos agora, a falar sobre as doutrinas fundamentais da nossa fé. Antes de continuar, quero pedir para o Daniel, lá em cima, onde tem a TV ali, Daniel, tem uns livretinhos, dá um livretinho para cada um aí, porque nós vamos usar no final dessa aula, tá bom? Então, último que nós falamos sobre, nós vamos recomeçar falando sobre as ilustrações que descrevem a igreja. Mas antes de recomeçar, eu queria falar que ilustração é ilustração. Não é perfeito, é uma ilustração, é uma parábola, E a Bíblia traz algumas ilustrações com o propósito de iluminar o nosso entendimento sobre essa verdade chamada igreja. Obrigado, Danda, que nós vamos usar lá no final da aula, tá? Então, a primeira ilustração que eu coloquei ali é casa de Deus. A Bíblia chama a igreja de casa de Deus. E coloquei o versículo aí, que eu queria que nós pudéssemos, ou melhor, anotei o versículo aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6. Alguém poderia ler esse versículo para a gente? Ele está ali, Eu coloquei na apresentação lá, 1 Pedro 2, 5. Vamos ler juntos então? Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Algumas ilustrações eu vou passar bem rápido para a gente parar em uma, tá? Então, 1 Pedro 2,5 diz que nós somos uma casa espiritual, a casa de Deus. Então, nós dizemos que nós, como pessoas, somos casa de Deus. É uma ilustração de que, da mesma forma como uma família habita dentro de uma casa, que o Senhor Deus, Ele também habita dentro de nós, que nós somos uma casa espiritual, e que nós somos os sacerdotes desse templo, chamado nosso corpo, E oferecemos sacrifícios espirituais a Deus na nossa carne, no nosso corpo, Como o apóstolo Paulo diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a primeira ilustração é a casa de Deus. A segunda está lá em 2 Coríntios 11, 2. Noiva de Cristo. Vamos ler? Porque estou zeloso, porque vos tenho preparado para vos apresentar-vos como virgem pura para um marido. Segunda ilustração que eu separei é noiva de Cristo, A igreja é chamada de a noiva de Cristo, por causa que noiva representa pureza, representa comprometimento, E ali até não tem a palavra noiva, mas diz como uma virgem pura para um marido. Era impensável nos tempos do escrito do Novo Testamento, de que uma noiva não fosse pura, que ela não fosse uma virgem para ser apresentada ao seu marido. Isso simbolizava pureza e comprometimento. Chamar a igreja de Jesus de noiva de Cristo, ataviada como uma noiva para o seu marido, é comparar a igreja a alguma coisa pura e a alguma coisa comprometida. Mas eu separei mesmo para a gente conversar a última ilustração, que é corpo de Cristo. Vamos ler o versículo lá, 1 Coríntios 12, 27.
Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente é membro deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Então eu queria tirar um tempinho maior para a gente falar sobre essa ilustração, o corpo de Cristo. Pessoal, quando a gente fala o corpo de Cristo, o que vem à nossa cabeça? Que a igreja é o corpo de Cristo. O que passa pela sua cabeça quando você escuta isso? Que nós somos o corpo de Cristo. Comparando um corpo humano com o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, a igreja corpo de Cristo. O que vem na sua cabeça quando você pensa nisso? Igreja, corpo de Cristo. Vários membros, né? Vários membros independentes, mas interdependentes também. O que mais, gente? A igreja, o corpo de Cristo. Isso mesmo, mobilidade, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas a igreja não está fazendo isso. Não está mesmo, porque você não está fazendo. Porque ser o corpo de Cristo é ser móvel. A igreja de Deus, ela é móvel. Por quê? Porque o povo de Deus é móvel. Então a igreja de Deus, como nós falamos no começo da aula, ela tem esse aspecto também de não estar preso num endereço. Onde eu estou, a igreja está. Apesar de eu não ser igreja sozinho, onde eu estou, sou um embaixador. Então, estou representando a Cristo. Comparado com o nosso corpo, que o Daniel falou. Se nós queremos ir a algum lugar, a cabeça quer ir, se os pés não levarem, ele não vai. Tem essa interdependência, essa mobilidade da igreja do Senhor, ela poder ir a qualquer lugar. Mais alguma coisa que vocês pensam sobre corpo de Cristo? Não entendi, Regis. E isso, levamos o próprio Deus, né? Porque se nós somos o corpo de Cristo, Cristo habita em nós. E onde nós vamos, Cristo vai. Porque nós somos esse corpo que leva Cristo para todo lugar, né? O apóstolo Paulo diz, né, que ele estava preso, ele diz, mas a palavra de Deus não está algemada. Não está mesmo. Porque se um dia vier uma perseguição e virar e não tivermos mais templos para podermos ir, ainda assim o corpo de Cristo estará atuando. Aqueles que estiverem aqui na terra, né, que se converterem depois do arrebatamento, o corpo de Cristo será levado para todos os lugares através do seu corpo, da sua igreja, né? É tão bonito a gente entender essa dinâmica de que onde nós vamos, Jesus vai. Faz uma diferença muito grande na nossa vida quando nós entendemos que onde nós estamos, Deus também está. Porque o pensamento anterior era assim, Deus está na igreja, eu vou na igreja buscar a Deus. Imagina, você vai buscar a Deus na igreja? Não, Deus está com você. Então Deus está com você no seu trabalho, você é um representante de Cristo no seu trabalho, você é um representante de Cristo dentro da sua casa, você é um representante de Cristo por onde quer que você vá. Cristo vive no mundo a partir do seu corpo místico, que é a igreja. Então, Cristo para o mundo é a igreja para o mundo. Uma igreja confinada, que nós praticamos só o nosso cristianismo dentro do templo, então ela vai estar debilitada. Porque o plano original do Senhor é que nós sirvamos a Deus no templo, mas que espalhemos as boas novas fora do templo. Que onde você vai, Jesus está, porque você é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? É assim mesmo que vocês entendem isso? E se nós somos o corpo de Cristo, isso leva a gente a três conclusões lógicas. A primeira é governo, a segunda é interdependência e a terceira, unidade. Um corpo não sobrevive sem a sua cabeça. A cabeça, ela organiza o trabalho. Não é assim mesmo, irmãos? Para o seu dedo, para você abrir e fechar a sua mão, primeiro a sua cabeça, seu cérebro, ordenou, deu uma descarga elétrica até os seus músculos, e os músculos entenderam que eles deveriam abrir e fechar. Se o seu cérebro não tivesse ordenado isso,
sua mão não abriria nem fecharia. Quando alguém tem um problema cerebral, perde parte da mobilidade, o que acontece? O cérebro, ele perde a capacidade de enviar aquela mensagem para aquele grupo de músculos. Então, a primeira conclusão lógica que a gente tem a respeito de corpo de Cristo é: nós temos uma cabeça que governa a nossa vida, Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja. E cabeça não no sentido de estar só na parte mais alta, mas de coordenar, de ordenar, de mandar a sua igreja trabalhar como ele quer. Isso fala também de soberania, porque nós fazemos aquilo que ele manda, aquilo que ele ordena. Nós não fazemos aquilo que nós queremos, né? Às vezes fazemos, vamos ser bem honestos, mas não deveríamos fazer. Nós deveríamos obedecer a cabeça. E o corpo de Cristo nessa terra deveria trabalhar unicamente movido por aquilo que Jesus nos diz que nós devemos fazer. Amém? Querem comentar sobre isso? Cristo, a cabeça do corpo? Sim. Sim. Sim, nós precisamos estar sensíveis a que o Espírito de Deus nos governa, ao que a cabeça da igreja, o que a cabeça da igreja está dizendo? Que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo. Nós temos que estar sensíveis, obedecendo ordens do cabeça, que é Cristo Jesus, o governo. Cabeça fala de governo. Se tem um corpo, tem uma cabeça governando. Não é na nossa vontade, não é aquilo que a gente acha, que a gente não acha, não. É naquilo que o Senhor nos governa, através da sua palavra, do seu Espírito. Então, o corpo de Cristo, ele já nos revela, né, o governo de Deus. Né? Se somos corpo, se a igreja é corpo, ela tem que estar governada pelo Senhor. A segunda conclusão lógica da gente dizer que, do corpo de Cristo é que nós precisamos uns dos outros. Vocês concordam com isso? Cristo é a cabeça e nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo diz: um corpo, vários membros, né? Aí ele diz: e se o olho disser que quer ser pé, e se a mão disser que quer ser olho, boca, não vai dar. Então é a interdependência, ou seja, nós precisamos uns dos outros, irmãos. A igreja não é formada de uma só pessoa. A igreja é formada de um corpo, e um corpo é formado por vários membros. Nossa igreja local, nós estamos ligados, nós somos interdependentes. Isso quer dizer, nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos para que a cabeça, para que o corpo possa trabalhar de uma forma organizada. Nós dependemos uns dos outros. Tem gente que acha que não depende de ninguém. O camarada acha que ele é a igreja sozinho. Então não dá certo, né, gente? Não tem como. Não, eu vou fazer do meu jeito. Mas qual que é o seu jeito? O meu jeito é esse daqui porque eu sou assim. Não, e o que Deus, o que a Bíblia diz? Ontem nós estávamos aqui falando sobre amor, né, com os jovens,
E foi tão bonito a gente perceber desse amor, como é difícil praticar esse amor com os irmãos. É mais difícil que tem, né? É mais fácil amar o doguinho do que o irmão, porque relacionamentos de pessoas são problemáticos. Tem a minha vontade, tem a vontade da Lúcia, a vontade do outro, do outro, do outro, do outro. E aí a Bíblia diz que eu dependo dela, mas eu não quero depender dela, porque eu não penso igual a ela. Mas se eu excluo a Lúcia, eu mesmo estou me excluindo. Por quê? Porque nós somos o corpo, como nós aprendemos na primeira aula. Não sou eu que sou o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então, a segunda conclusão lógica aí é que nós dependemos uns dos outros. Não existe igreja do eu sozinho. E a terceira é a unidade do corpo, que nós só trabalharemos bem juntos. Cristo é a cabeça, nós precisamos, dependemos uns dos outros, e se nós queremos que o trabalho seja feito, nós dependemos uns dos outros. Um ministério prepara um trabalho, ministério prepara um trabalho, ministério de casais prepara um trabalho. Aí os casais resolvem não vir para aquele trabalho. Acontece o quê? Acontece que foi infrutífero. Todo aquele trabalho foi infrutífero. Por quê? Porque não haviam pessoas para poder absorver aquele ensinamento. E sempre falta alguém. Eu precisava de uma pessoa para fazer isso daqui. Porque nós só trabalhamos bem juntos. A obra só é bem feita quando nós estamos juntos. Então, o governo, a interdependência e a unidade, elas são conclusões lógicas da gente dizer que nós somos o corpo de Cristo. E o Lucas falou uma coisa certa: nós todos, todas as igrejas do mundo são o corpo de Cristo. Nós somos um corpo local, né? Corpo de Cristo local, mas todos os crentes de todas as igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador também fazem parte deste corpo de Cristo, desse corpo que caminha sobre a terra anunciando as boas novas do Evangelho. Amém? Querem falar alguma coisa sobre isso? Não? Então nós vamos passar para o nosso terceiro tópico. Eu acho que é a fundação da igreja. Eu quero dar uma corrida para a gente, no final, a gente gastar um pouquinho mais de tempo. Tem duas formas de considerar a fundação da igreja, né? Em dois aspectos, profeticamente e historicamente. Então, rapidamente nós vamos falar sobre essas duas considerações. A fundação da igreja, segundo a visão profética e a visão histórica. Temos esses dois aspectos aí, então. Eita, que legal. Está muito rápido isso aqui. Pois é, mas era eu, não era ele. Lá, tem um botão embaixo que você bater. Profeticamente, a igreja, ela foi fundada lá em Israel. Olha esse versículo aí, que a gente vai tentar ler lá de Atos. É 2 ou 7? 7, né? 7:38, está um pouquinho longe para mim. Dá para vocês lerem lá? Vamos ler então? Este, com o anjo, este é o que estava na congregação do deserto. Deus queria um povo, gente. Deus queria um povo. E ele chamou o povo de Israel, né? O bichinho de Jacó, chamou o povo de Israel do que? Meu povo. Ele diz assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus. E ali, olha que interessante isso, nós vermos que no Antigo Testamento Deus já tem uma congregação. A congregação do deserto, os que saíram do Egito, caminhando. Aqueles ali ali foi fundada, né, e profeticamente, a igreja do Senhor. Olha lá, este é o que esteve entre a congregação no deserto. No deserto, o povo de Deus
já era uma congregação. No deserto, o povo de Deus já era chamado por Deus como o seu povo. Israel é descrito como uma espécie de igreja, uma espécie de congregação, uma nação chamada dentre todas as outras nações para serem servos de Deus. Deus escolheu um povo e chamou aquele povo de seu, e a Bíblia chama esse povo como congregação. E nós aprendemos que congregação e igreja e assembleia, no Antigo Testamento chamado de congregação, mas no Novo de assembleia, é a mesma coisa. É a mesma tradução do hebraico e do grego, é a mesma tradução para a qual foi feita eclésia. Quando no Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação foi traduzida para eclésia, ou seja, igreja. Se você buscar nos originais gregos, Atos capítulo 7, versículo 38, vai dizer ali, entre a igreja do deserto. Mas nós colocamos, os tradutores colocaram congregação, porque a palavra hebraica remete à congregação, a palavra grega remete à assembleia, mas a mesma coisa. Então, Israel era a igreja de Jeová, era a igreja dos judeus. Vocês sabiam que a Bíblia diz que primeiramente o Senhor, a revelação foi para os judeus? Já leram isso na Bíblia? Veio para os que eram, então Jesus veio para Israel, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas profeticamente a igreja nasce lá no deserto, lá no meio daquele povo caminhando rumo à terra prometida, e a imagem é a mesma, né? Um povo separado por Deus que caminhava para chegar num lugar de descanso, que era Nova Canaã. Nós somos o povo enxertado na igreja de Deus que caminhamos também para Nova Canaã, para o céu, né? Antigamente a gente cantava, né? Que caminhando vou para Canaã. Aí o povo falava, Canaã, onde é isso daí e tal. Eles caminhavam para Canaã, nós caminhamos para o céu, é igualzinho. É o mesmo povo, né? Então, Israel não é a igreja de Deus mais, né? Mas profeticamente, sim, profeticamente, nós olhamos para a igreja lá do deserto e entendemos aí que essa é a primeira igreja o primeiro povo que foi chamado como igreja. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Que Israel é profeticamente a igreja do Senhor? Vocês concordam? Não concordam? Lá, quando o autor vai em Hebreus, ele começa a falar sobre as sombras. Ele começa a falar que o Antigo Testamento ministra como sombras. A sua sombra é você? A sua sombra é você? É uma representação sua, né? É um borrão. Você anda lá, é você. Se você levantar a mão, levanta e tal. Mas não tem os detalhes do seu corpo, não tem as suas feições, não tem os pormenores da sua criação. Então o Antigo Testamento é um borrão, o Antigo Testamento é uma sombra, e o Novo Testamento é a substância. No Antigo Testamento a gente vislumbrava, no Novo Testamento a gente conhece a forma. Então é isso, olha, profeticamente a igreja do Senhor, ela é considerada nascida do povo do deserto, historicamente, no cenáculo. Olha esse versículo, gente, que a gente acabou de ler já, né? Mateus 16, 18. Mas no capítulo 2, 1 e 2 de Atos, narra um momento, é Atos 2, 1, né? Vamos ler, está escrito lá, né? E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Palavra difícil, hein? Estavam todos concordemente, ou seja, em concordância no mesmo lugar. A igreja histórica, essa que nós hoje participamos, ela não nasceu no deserto. Ela nasceu no cenáculo,
no dia do Pentecoste. Porque Jesus foi para o céu e ele deu uma ordem. Ele diz assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê, gente? Vocês lembram? Revestidos de poder. E aí eles estavam no cenáculo, nações de todos os lugares, e o povo de Deus estava ali também. E a Bíblia diz que do céu veio um som, desceu, era como um vento, desceu chamas sobre as cabeças. Não foi de todo mundo, né? Foi daqueles que antes estavam no cenáculo. E eles começaram a falar o quê? Das maravilhas de Deus. Vocês lembram do tabernáculo do Antigo Testamento? Já estudaram sobre? No tabernáculo, o que acontecia? A glória de Deus descia naquele lugar. E daquele monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o que aconteceu com aquele monte? A glória de Deus desceu naquele lugar. E ontem o João estava falando com os jovens aqui, ele falou, né? Que João disse que ninguém viu Deus, né? E que Moisés poderia dizer, como assim? Eu vi. Mas fica ali na fendinha da rocha ali e tal. Aquele monte ficou fumegante. Desceu a nuvem, trovão, né, raios naquele lugar. E o povo de Deus falou o quê para Moisés? Moisés, nunca mais fale o Senhor conosco, porque é terrível. E o cabritinho que escapava e chegava no pé do monte, o que acontecia com ele? Morria fulminado na mesma hora. Então eles tinham que tomar conta, né, daquele lugar. E no tabernáculo a glória de Deus também descia. Enchia aquele lugar, aquele templo. O que acontecia com quem estava dentro, irmãos? Essa não conseguia sair, Daniel. Quem estava fora não entrava, e quem estava dentro não conseguia sair. E uma fumaça enchia aquele lugar que era a glória de Deus, né? Então, lá em Atos capítulo 2, eles reconhecem essa mesma Shekinah do Antigo Testamento, da montanha, do tabernáculo. Eles veem agora no Novo Testamento, de um povo falando em outras línguas, inspirados por outras línguas, e eles reconhecem a glória de Deus passada, que há centenas de anos não se manifestava, se manifestando ali agora. E ali Deus vem para autenticar agora a sua assembleia, para autenticar a sua igreja. Então, historicamente, Israel é a igreja do Senhor, mas eles não receberam ao Senhor. Não recebendo ao Senhor, o que o Senhor fez? Ele enxertou um povo, a sua árvore, a videira. Vocês já viram algum enxerto? Já fizeram enxerto? Fui na casa do Cássio esses dias, e ele enxertou na árvore, na frente da casa dele, uma orquídea. Então fez um corte lá no tronco, plantou a orquídea lá e estava nascendo. Eu falei, nossa, Cássio, eu não sabia que você gostava de flores. Não, é que todo mundo tem, eu também fiz. Eu achei bonito. Tá bom. Mas pegou. O enxerto é isso, é alguma coisa de fora. Ontem eu fiquei sabendo que tem laranjeiras que produzem limão. Enxertado, mexendo no DNA da planta, né? Agora, quando nós vemos Deus enxertando um povo, ao povo que era chamado igreja, que somos nós, veio para os seus, mas os seus não receberam. E o que ele fez então? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos igreja do Senhor. Então, no Antigo Testamento, profeticamente, Israel, privilegiado, povo separado. Historicamente, nós, no cenáculo, começa a igreja do Senhor. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Podem ficar à vontade. A gente está gravando ali, mas depois a gente edita tudo, fica sem esses vãos. Gostoso a gente ver essa obra de Deus, né? Se você for montar uma linha de tempo, lá quando Adão e Eva pecaram, logo ali Deus disse, né, que providenciaria um sacrifício perfeito. Alguém quer falar, Carlinhos? Adotados, somos. Existe a doutrina da adoção, né, que nós somos adotados por Deus, né? Não só nós, mas todos quanto confessam a Jesus, inclusive os judeus,
que precisam se converter a Jesus agora. Não é mais deles isso aí. Eles precisam se converter a Jesus para eles também serem igreja. Pode falar, Eli. Muito bem lembrado. No Antigo Testamento, Deus estava em volta, ao derredor. No Novo Testamento, Deus está dentro, né? Somos muito mais privilegiados, né, irmãos? Porque o povo de Israel precisava ir a um lugar para encontrar com Deus. Você não precisa vir à igreja para encontrar com Deus. Porque nós falamos, Deus está em você em todos os momentos. Então, essa é a grande graça, né? E assim que a igreja foi fundada, né? Então, o Espírito Santo veio e os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. No ensinamento de Jesus, na prática. Então, a Bíblia traz toda a história de como a igreja começou, como ela está caminhando e como ela vai terminar. Lá em Apocalipse, nós temos a história completa da igreja, irmãos. Antes dela, quando ela foi fundada, durante, que é o período que nós estamos vivendo, e um momento em que Jesus vai falar: ei, pessoal, sobe aqui, acabou. Interessante que diz que nós seremos arrebatados, nós seremos levados. A segunda volta de Jesus, né, ela será invisível, visível só para nós, crentes. Quando ele voltar visivelmente, então ele volta para julgar, para aprisionar o diabo, mas eu nem tenho que falar disso, quem tem que falar disso é outra pessoa, né? Então, olha que bonito, tem uma história completa escrita sobre a igreja, e nós temos esse privilégio de sermos a igreja do Senhor, amém? Agora nós vamos falar sobre a obra da igreja. Se a igreja teve um início, se ela teve uma fundação, o que ela é, as figuras que representam, qual é o trabalho da igreja do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, a igreja existe para pregar a salvação. Vocês concordam com isso? Primeiro trabalho, pregar a salvação. A obra da igreja, a igreja é a detentora do evangelho. Concordam? A igreja verdadeira de Jesus é detentora do evangelho das boas novas para toda criatura. Está em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos saber explanar sobre o plano de salvação. Porque senão nós não saberemos como evangelizar uma pessoa. Evangelizamos até errado, falando: você vai para a igreja que a sua vida vai melhorar. Às vezes não melhora não, às vezes piora. Não é verdade, Carlinhos? Mas a gente fala: não, vai para a igreja que as coisas vão melhorar. Na verdade, o nosso problema é solucionado quando a gente acha Jesus, porque nós achamos o problema da vida eterna. Mas às vezes os problemas humanos, às vezes aí Deus vai mexer mesmo. Num relacionamento de marido e mulher que está errado, Ele vai mexer porque a pessoa vai na igreja: Senhor, faz sua vontade em mim. E Ele começa a fazer. Né? Mas nós não sabemos, às vezes, a obra da salvação. Eu lembro de uma vez nós fizemos aqui um encontro, veio um povo do Vale da Bênção, um casal, e eles fizeram o livro sem palavras. Já viu o livro sem palavras? São cores. É para evangelizar. Eu deveria ter achado um. São cores que você vai falando para as crianças, né? Acho que começa com uma página preta, né? Não era assim mesmo? Tem que ter até cuidado hoje, hein, gente? Tem que ter até... Porque a gente falava: olha, o meu coração, o seu coração sem Jesus é preto, tal, é escuro, não tem luz, não tem vida. Hoje, não, é preto mesmo. A gente vai falar, né? A gente não vai adaptar a verdade, mas vai falar: olha, seu coração é escuro, seu coração não tem luz. Como que você está dentro de um quarto escuro? Tem que saber, tem que adaptar. Por quê? Porque nós somos para pregar a salvação. Não é só chegar e falar para a pessoa: você quer Jesus? Irmão, quem não quer Jesus é louco. Para qualquer pessoa que você chegar e falar: você aceita Jesus na sua vida? Muita gente, a maioria vai falar: claro que sim, claro. Mas e o plano? Reconhecer que é pecador, reconhecer que estava longe, que estava separado. Será que nós não precisamos aprender a explanar o plano da salvação de novo? Deus está acessível para você agora.
Ele pode prover você de nova vida. Qualquer dia, eu lembro então desse casal que veio, eles fizeram uma pulseirinha, que tinham 4 contas, uma vermelha, uma preta, tal, acabava com a branca, né? A vermelha era o sangue de Jesus e a branca era, agora você está mais alvo que a neve, agora você está salvo. Então, a gente precisa aprender isso de novo, né? De como falar com um casal, de como anunciar Jesus. Por quê? Porque a obra mais importante, o trabalho mais importante da igreja é pregar a salvação. Também a igreja existe para prover a adoração. Por quê? Porque Deus é digno do nosso louvor, da nossa... Deus não é louvado numa sessão de cinema, irmãos. Deus não é louvado numa festa. Deus é louvado na sua igreja. Louvado, que eu digo, adorado. Então, quando a gente fala de meios de adoração, lembra de Israel? Israel tinha um sistema de adoração que durava 24 horas por dia. As pessoas oferecendo, né, os turnos de oração, de adoração. Exato. Assim também, sem aquela ritualidade, a igreja é um lugar, é uma casa de oração, mas é uma casa de adoração também. A adoração inclui música. A adoração inclui música, mas também pode não ter música. E você viu como a gente é travado para adorar a Deus? Se a gente falar, para todos os instrumentos, senta todo mundo e agora vamos adorar a Deus com a nossa boca. Parece que trava. Parece que a gente não sabe fazer, não é verdade? É isso, é a experiência que eu vejo, irmãos. Precisa de ter guitarra, precisa de ter bateria, para a gente poder... E nem assim a gente vê algumas pessoas que, essa música eu não gosto. Não é que a gente não gosta. Você está adorando a Deus, deve ser entoado. Então, a igreja existe para adorar. Estou dando uma corrida para o último tópico, tá? A igreja existe para promover a comunhão. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em comunhão. Em casa, vendo o vídeo, não tem comunhão nenhuma. Nenhuma. Às vezes o marido está vendo na sala, a mulher está vendo no quarto, a filha vendo no banheiro. Se está assim ainda, louvado seja Deus, né? Cada um vendo num lugar. Mas muitas vezes, nem vendo, as pessoas vêm depois, um flash. Não gostei dessa palavra não. Parou, tal. Na igreja não tem jeito de parar ninguém. Não gostei do louvor, vou adiantar. Na igreja não tem como. Quando você está presencial, você está participativo. Você está em comunhão. E vir à igreja é estar em comunhão. É promover a comunhão entre o povo de Deus. O homem é um ser social. Ele precisa de outras pessoas, sabia? Ele anela por comunhão. Se você colocar... Estou vendo uma série na Netflix que eu gosto, mas não recomendo para qualquer um, chamado Black Mirror. Já assistiram, não? É assim, é muito louco e assim, não recomendo qualquer pessoa assistir, não. Mas estou vendo um episódio, vi um episódio, é o seguinte, que os caras estavam no espaço, muito longe. Só que tinham réplicas deles, dos 2 astronautas na Terra. E lá eles entravam numa cabine e eles entravam naquela réplica para a sanidade mental deles, para eles poderem caminhar, conversar com a família e tal. Mas não eram eles, era um corpo que não era humano. Mas a consciência era deles lá longe. Sabe, gente, não tem como a gente fazer isso na igreja. Na igreja a gente tem que estar presente. Né? Missa de 7º dia, vocês sabem o que é? Não, missa de 7º dia não. Missa de corpo presente, sabe o que é? Missa de corpo presente? Sabe, Lucas? Missa de corpo presente, sabe o que é? Quando morre, a pessoa põe no caixão, coloca lá e vamos celebrar uma missa. Missa com o corpo. Porque a mente e o espírito já não estão. E culto de corpo presente? Existe? Existe. O corpo do sujeito está aqui. A cabeça dele está longe. Então, não vamos prestar um culto de corpo presente, irmãos. Vamos prestar um culto vivo para um Deus vivo. Amém? E a última, essa eu queria parar um pouco mais com vocês.
A igreja existe, a obra da igreja é sustentar um padrão moral na terra, uma conduta, um padrão de conduta moral na terra. Vocês concordam com isso, sim ou não? A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. O Senhor Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Em outro lugar ele disse assim: se o mundo jaz no maligno, Deus considera o mundo morto, jaz no maligno, mas nos considera também como sal e luz. O que a luz faz, pessoal? Clareia, revela. E o sal, o que ele faz? Faz várias coisas, né? Dá sabor, cura, preserva. Antigamente eu lembro, na minha casa não tinha geladeira. Matava-se os bois, assim, os bois não, os porcos, e uma camada de sal inteira e pendurava lá no lugar. O sal protegia, não deixava, né? As moscas até sentavam, mas o sal não deixava que penetrasse nada. Então, irmãos, essa é a característica que eu acho que nós precisamos recuperar. Nós estamos na terra para sustentar uma conduta moral. E moral aqui não é de falsa moralidade. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que ter uma conduta diferente do mundo. Muito diferente, irmãos. Nós temos que sustentar que casados, uma vez, casados para sempre. Amém, irmãos? Nós temos que sustentar que se um marido bate na mulher da igreja, ele deve ser repreendido pela própria igreja e a mulher deve ser protegida. E se ele não parar de bater na mulher? Juntos, os diáconos da igreja vai lá e desce o porrete nele. Polícia. Virou caso de polícia. Então, cada caso é um caso. Eu não sou também tão ignorante para saber assim, mas o padrão é: o homem ama a sua mulher e morre por ela, não a mata porque ama. E hoje os homens estão matando porque dizem que amam. Está tudo errado. O padrão moral da igreja: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que nós vivemos nesses últimos anos de eleições, irmãos, nunca na vida eu achei que a igreja passaria por algo disso. Não estou falando de candidatos nem de ideologias, eu estou falando do povo de Deus, irmãos. Nós não somos igreja para defender A, B ou C, nós somos para defender a conduta moral. Nós somos contra o aborto. O mundo inteiro pode ser a favor, nós somos contra. Em casos especiais, claro que é permitido, mas nós somos contra. Homossexualismo, nós somos contra. Contra os homossexuais? Não. Contra a prática. Irmãos, eu já tive assim na vida, amigos homossexuais ótimos. Ótimos. Já convivi nos casamentos, quase todos os cerimonialistas de renome e bons profissionais são homossexuais. Mas a verdade é que não herdarão o reino dos céus. Essa é a conduta moral. Isso dá trabalho. Dá trabalho porque você vai ofender alguém que você não gostaria de ofender. Mas é uma conduta moral. Se a gente é sal, se a gente é luz, nós somos contra a corrupção. Amém, irmãos? Nós somos contra a corrupção. Mas tem igrejas que pedem favorzinhos na Câmara Municipal, que reservam nos seus cultos espaço para que vereadores, candidatos a prefeitos venham tomar o púlpito numa época eleitoral para fazer sua campanha. Nós somos contra, não fazemos isso. Se o prefeito decidir vir ao culto hoje à noite, claro que ele vai ter um espaço.
para nós orarmos por ele, para ele falar. Lógico, se ele vier num dia que ele está disputando a eleição, ele não vai ter espaço nenhum para falar. Por quê, irmãos? Porque nós temos um padrão, temos que ter um padrão. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é direita, não é esquerda, é o centro da vontade de Deus. Foi difícil, irmãos, esses anos, muito difícil, ainda é difícil e vai continuar difícil. Mas nós, como igreja, nós devemos fazer o quê? Ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática e sustentar aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Olha, o STF fez uma lei que vai contra aquilo que a Bíblia diz. O STF que se exploda. Vamos ser todo mundo preso. Não pode mais pregar sobre isso. Vamos ser presos então, qual o problema? Vamos ser presos. Mas não vamos parar de anunciar algo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Padrão moral. Nós não estamos aqui para brigarmos com os nossos vizinhos, irmãos. Pior ainda, por mais chatos que eles sejam, tomara que eles não vejam esse vídeo depois, né? Por mais chatos que eles sejam, que exijam que ninguém pare na faixa num domingo, que não passa ninguém. Tá certo. Eu consultei, a nossa vizinha, ela pegou no pé. Não, vocês param na faixa, não podem parar. E eu até pensei que poderíamos, porque tem outra faixa na esquina e não tem aulas na escola, uma faixa escolar. Então consultei a legislação. As faixas de pedestre são faixas de pedestre em qualquer momento, qualquer hora, estejam onde elas estiverem. Então não vamos parar. Vamos brigar com a pessoa, porque nós somos chatos, porque ela é chata, estando ela certa ainda. Quando as pessoas estiverem erradas, então nós confrontamos, Mas nós não fomos colocados para ficar levantando lutas que não são nossas. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões. Nossa luta é contra o diabo, irmãos. Não é contra as pessoas. Então nós temos que sustentar um padrão moral. A sociedade tem tendências corruptas. O homem é marcado pela corrupção. Tanto que dizem o seguinte, Se você quer conhecer alguém, o caráter de alguém, faça o que a ele? Dê-lhe poder. Para ver se, de fato, o caráter dele é esse mesmo, Geralmente, a corrupção vai dominar a pessoa. Geralmente, ela vai pensar em si primeiro, Isso é um perigo. Então, pregar a salvação, prover adoração, promover comunhão e sustentar o padrão moral é a obra da igreja. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente, sobre isso? Podem falar, fiquem à vontade. Atacou o outro. Isso, atacou o outro. Porém, um dos lados tinha provas de corrupção, essas coisas. O outro ainda não tinha provas. Eu acho que por isso que um lado puxou mais para um lado e deu essa discussão total. Acho que... Daniel, você tem razão, a igreja tem que se posicionar. Mas não se posicionar como um partido político quer, se posicionar biblicamente. Uma opinião pessoal e particular minha, a igreja não pode ter candidatos a qualquer situação que vá contra a Bíblia, mas ela também tem que manter não um distanciamento, mas tem que manter uma ressalva. Porque eu tenho o meu candidato hoje, ele pode tomar no futuro uma decisão contrária à minha conduta moral. Então eu tenho que poder atacá-lo, as ideias que ele tem. Mas se ele for o meu candidato do coração, então eu não vou atacá-lo. Nós devemos votar em pessoas
que representam o nosso padrão moral. Mas nós não podemos nos envolver tanto a ponto de nós não vermos quando essa pessoa transgredir o padrão. Por isso que a igreja deve ser independente. Por isso que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, é sensível, muito novo, né? Muito recente. E estamos aí. Pode falar, pastor. Sim. É muito complicado isso, né? Porque se a gente fala, não era para ser esse presidente, era para ser o outro. Então nós estamos admitindo que a soberania de Deus falhou. Foi roubo, mas Deus é superior a tudo isso. Então, nós precisamos ter padrão moral. Padrão moral. Vota nos vereadores que representam o padrão moral que você defende. Vota no prefeito que defende o padrão moral, no governador, no presidente. Porque daí nós vamos estar fazendo o quê? A obra de Deus. Todos os lugares que tiverem pontos cegos, lugares de perigo, a igreja deve ser luz para o mundo. Luz. E muitas vezes a igreja foi perseguida porque se posicionou a favor da Bíblia e foi perseguida. Então, gente, a obra da igreja é essa: pregar salvação, prover adoração, né? Promover a comunhão e sustentar o padrão moral. E a gente vai entrar para a última parte, e aí nós vamos usar o livretinho que está aí. Vocês pegaram esse livretinho aqui, pessoal? Isso aqui são documentos da nossa igreja, aprovados pela igreja ao longo desses anos que nós estamos aqui no Campos Elíseos como igreja. É a nossa comunidade de fé. Sobrou 30 minutos aí para a gente falar, né? Nossa comunidade de fé. Um dia, né, eu gostaria que todos os membros da igreja estivessem juntos, e talvez eu destaque esse momento aqui para mandar de uma forma separada para as pessoas. Mas nossa igreja, nossa comunidade de fé, a igreja que se reúne na Rua Goiás, número 583, nós falamos de uma forma global até agora, né? Histórica, e de uma forma que a igreja, no geral, deve se manter. Mas e nós aqui, gente? Será que todos nós que estamos aqui temos conhecimento do lugar onde nós habitamos? Onde nós congregamos, onde nós estamos? Então, a partir desse momento, nós vamos falar sobre o nosso lugar, nossa igreja, nossa congregação. Todas as pessoas já devem ter visto esses documentos. Alguém nunca viu esses documentos aqui? Sempre que a pessoa vem para... Lembra quando nós fizemos um livretinho chamado Doutrinas Fundamentais? Está lá dentro, tá? Isso aqui. Nós entregamos esse livretinho para todo mundo, e depois, mesmo que seja em PDF, e as pessoas que vêm para a igreja também, eu faço questão de dizer, leia essas coisas aqui e tal. Isso é um compilado de um livreto maior, tá? Mas tem 3 documentos na nossa igreja que nós aprovamos no decorrer dos anos, que é a nossa declaração de fé, a nossa declaração de propósitos e os compromissos dos membros da Igreja Batista Monte Sião. Talvez muita gente não saiba, nunca tenha visto isso. Então, hoje, você vai ter a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de nos movermos um pouco sobre esses temas aí, tá? A declaração de fé da nossa igreja é esse documento aí de 2 páginas, está aqui no seu livretinho também. Em casa vocês não vão conseguir ver. Ela é datada de 13 de junho de 2003. Está registrado em ata, e esse documento registrado também
ela é basicamente a declaração de fé de Westminster. Praticamente isso, mudando uma ou outra palavra. E eu nem vou parar nos temas, porque não dá tempo. Nós precisaríamos parar um tempão para falar sobre isso. Olha, como corpo local de Cristo, fazemos nossa declaração de fé abaixo exposta. Nós cremos em um só Deus, eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na inspiração divina da Bíblia Sagrada, única regra infalível e normativa de fé, infalível para a vida e para o caráter cristão. Cremos no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, na sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa nos céus. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é o que pode nos restaurar a Deus. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus, pela fé e sacrifício efetuados por Jesus Cristo em nosso favor. Cremos no batismo bíblico, efetuado uma só vez em águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Cremos na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Santa Igreja para sua edificação, conforme a sua soberana vontade. Cremos na segunda vinda de Cristo, que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Cremos no juízo vindouro, que justificará os fiéis e condenará os infiéis. Cremos na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. E admitimos a importância da reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero no século XVI, onde o ideal alcançado de somente as Escrituras foram favoráveis para o retorno da prática cristã da igreja primitiva. Essa é a nossa declaração de fé, que nós fizemos questão lá no ano de 2003 colocar em um documento, para que quando a pessoa chegar à igreja, se ela crê de uma forma diferente de qualquer uma dessas coisas aqui, eu não creio que sejam Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que seja Pai e Filho. Tem igrejas que pensam assim. Eu não acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Ele é o Arcanjo Miguel. Tem essa agora, hein? Eu não acredito que é o Pai, o Filho e o Espírito, são três pessoas separadas, mas são uma também. São três pessoas diferentes, mas eu não creio, mas nós cremos. Então, por que é importante ter isso? Para as pessoas saberem naquilo que elas acreditam, que nós acreditamos. É impossível caminhar junto acreditando de uma outra forma diferente. É impossível a gente não crer, em algo e caminhar junto como igreja. Por isso que os crentes que caminham juntos nessa igreja creem dessa forma, creem dessa maneira e declaram a sua fé. Então, todos os membros da nossa igreja têm conhecimento, ou se não têm, devem ter desses propositivos de fé que nós acreditamos. Está tudo aqui? Não. Senão, não tem sentido, Mas a fé básica que nós declaramos como igreja está aqui. E ainda tem uma observação aqui, este documento terá valor logo após ser aprovado pela Assembleia Extraordinária da Igreja. E foi. Então, concordamos
com esses aspectos da nossa fé. Leve para sua casa, leia os versículos, né? Anote coisas aqui, estude sobre, né? Pense em coisas que são importantes de estarem na declaração de fé que não estão. Nós podemos rever, nós podemos incluir coisas aqui, e eu acho que breve vamos ter que fazer isso, né? Então já quanto? 20 anos. Então, essa é a nossa igreja, ela se pauta numa declaração de fé. Essa daí que está na sua mão. E se você não tem, você que está vendo aí não tem, eu vou deixar o link desse documento, né, no Google Drive para você baixar direto quando você puder ver, quando você estiver vendo essa aula, né? Essa semana nós colocamos as 3 primeiras aulas no ar, e aí não sei quando nós vamos colocar as outras, tá bom? Mas queria saber se vocês têm algum comentário sobre essa declaração de fé. O que vocês acham disso? Acham que isso é importante? Não, que não é importante? Está atualizada, está desatualizada? O que vocês pensam disso? Tem algo que vocês queiram falar? Não? Alguém se lembra disso? Não? De quando fizemos isso? Muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Então, essa é a nossa declaração de fé. O segundo documento aprovado pela igreja, está até aqui, né? Eu coloquei lá, para talvez as pessoas verem melhor em casa. Pedro, aí foi. O segundo documento que nós temos, eu estou mostrando para vocês, é a nossa declaração de propósitos, tá? Agora já não é mais de fé, é de propósito, ou seja, coisas que nós nos propomos como igreja. Vou ler um versículo de Provérbios 19, 21. Diz assim que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mateus 16, 18 diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15, é um texto muito que elucida muita coisa, né? E nós pegamos esse texto de Efésios capítulo 4, de 11 a 15, vou ler para vocês, porque daí em casa o pessoal escuta também, diz assim, Efésios 4, de 11 a 15. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós pegamos esse versículo e nós definimos como nós gostaríamos de ser igreja. E a gente chegou a algumas definições assim, Nós queremos ser, em primeiro lugar, uma igreja bíblica. Queremos ser bíblicos. Queremos ser pessoas que andam mediante a Bíblia, aquilo que Deus nos deu. O versículo começa dizendo que Ele mesmo concedeu apóstolos, e vai listando, colocando a lista do que Ele fez. Se a gente não for bíblico, se a gente não for uma igreja que crê naquilo que a palavra de Deus diz na sua totalidade, a gente vai acabar aderindo às loucuras e aos escândalos que acontecem por aí, gente, né? Nós precisamos aí, gente que deixou
a Bíblia como regra de fé e prática, que determinou para si mesmo seus próprios ideais. E antes da Bíblia estão os meus alvos, as minhas ações, né? Queremos ser uma igreja bíblica. Em segundo lugar, queremos ser uma igreja sensível à voz de Deus. Por quê? Porque o apóstolo era aquele que edificava segundo o fundamento, né? A Bíblia diz que era edificado no fundamento dos apóstolos, lembra? Então, não vamos tirar outro fundamento por outro, vamos no fundamento dos apóstolos. Segundo lugar, diz que ele deu alguns para profetas. E o profeta, ele era o quê? Sensível à voz de Deus. A característica do profeta, a frase marcante do profeta é: assim diz o Senhor. Você lembra? Assim diz o Senhor. O profeta já era esse camarada que escutava Deus, estava sensível à voz de Deus. Às vezes o rei, que era o governante, estava fazendo alguma coisa e o profeta ia lá para falar: assim diz o Senhor. Você está fazendo de uma forma errada. Era o camarada que dava a direção. Então, nós queremos ser bíblicos e queremos ser sensíveis também à voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para dizer. Ouvir o que Deus tem para comandar. Aí diz que ele deu outros para evangelistas. Queremos ser uma igreja evangelística. Amém, irmãos? Temos falhado nisso. Queremos ser evangelistas. O evangelista era aquele camarada que juntava pessoas. O evangelista, ele não sabe cuidar. Evangelista não sabe cuidar. Evangelista não sabe ensinar. Ele sabe juntar. Por isso que muitos irmãos têm esse dom, mas eles não têm o prazer de cuidar. Eles querem ganhar. Ganhar, faz parte, né? A dinâmica de Deus, né? E nós precisamos voltar a isso. Eu não sei evangelizar. Todo crente tem que saber evangelizar. Todo crente tem que ter no seu coração uma veia evangelística, de contar as boas novas aos perdidos. Nós temos perdido isso, gente. Sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Que nós temos perdido essa veia de procurar meios para compartilhar a palavra. O evangelista, ele joga uma isca. Ele joga uma isca. Ele está pensando na frente: como que eu posso falar de Jesus para esse amigo que trabalha comigo na mesma sessão? Como que eu posso falar de Jesus para minha vizinha? O evangelista está sempre pensando nisso, né? A Selma tem uma veia evangelística grande, né? O Lucas também. Lucas funcionou? Isso, a Selma colocou lá a isca lá, né? Precisa de oração? Fale comigo, na frente da casa, né? É isso aí. Nós vamos fazer isso? Não, gente, cada um tem o seu jeito, né? Uns são mais, outros são menos, mas nós somos evangelistas por natureza. Foi o que eu falei, a primeira obra da igreja é anunciar a salvação, e a gente anuncia a salvação compartilhando o evangelho, evangelizando as pessoas. Irmãos, evangelizar é lançar uma luz no fim do túnel da existência da pessoa. Estou falando para vocês isso porque eu vivi isso. Eu vivi uma vida antes de Jesus ansiando pela morte. Não queria viver. Para mim, eu já estava naquele negócio do apóstolo Paulo sem conhecer. O morrer é lucro, só que o morrer para mim seria perda, queria ir para o inferno, né? Mas eu não queria, eu fazia questão de dizer para todo mundo que eu queria morrer logo e morrer jovem. Quando eu conheci Jesus, uma luz. Você não vai morrer nunca mais. Você pode morrer aqui, mas você vai viver eternamente. Foi isso que meu discipulador disse. Falou assim: cara, a sua vida nunca vai acabar. O pastor que me discipulou, usando as chaves da fé, eu acho que é do Orlando Boyer, lembra aquele livrinho? A gente usava para evangelizar. Reinaldo, você não vai morrer nunca. Nunca. Você vai escolher a sua própria vida e determinar onde vai ser a sua vida eterna aqui. Esquece esse negócio de morrer, você não vai morrer nunca. Você vai viver para sempre
com Jesus ou no inferno. Faça a sua escolha. Então, gente, da gente ser evangelista. Quarto lugar, edificadora, né? Porque diz que ele escolheu outros para pastores e mestres. Mestres edificam, mestres trazem conhecimento. Põe lá, o engenheiro, a arquiteta faz o desenho da sua casa, ela vai construir sua casa? A arquiteta vai lá construir? Quem que vai construir? O mestre de obras, o pedreiro, né? O pedreiro tem os seus ajudantes, ele é o mestre. O mestre constrói, o mestre edifica. Nós olhamos a Bíblia de avião, o mestre olha a Bíblia de lupa. Ele vai entender os pormenores daquilo lá, né? São os pastores e os mestres. Não são apóstolos, não são evangelistas, não são profetas, mas edificam. O evangelista ganha, o mestre consolida, o pastor cuida. Olha que bonito, gente. Sim. E o que é que Deus fazia quando não tinha? Enchia. Encheu o Senhor a tal pessoa e deu-lhe a ele toda sabedoria para trabalhar os metais. Deus enchia. É por isso que nós queremos ser uma igreja bíblica, sensível à voz de Deus, evangelística, edificadora, porque nós sabemos que no nosso meio tem mestres, irmãos, tem pastores, sabe que é gostoso a gente ver. Eu vou nos pequenos grupos, eu vejo lá os irmãos pastoreando. Vou lá na terça-feira na Selma, eu não preciso falar nada. Eu vou lá para ouvir a palavra. Tem outras pessoas pastoreando. Vou lá no Jô, vejo, tem outras pessoas pastoreando. Né? Que gostoso quando nós pudéssemos entender que nós nascemos para edificar pessoas também, né? Que não precisa ser só no domingo à noite, que não é, você pega ônibus todos os dias com 2 pessoas, senta no mesmo banco, o assunto é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo, por que não? É a Bíblia, o Espírito Santo, é Deus, né? A gente acha que as pessoas não querem escutar isso, irmãos, a gente acha que elas não querem, mas elas querem e precisam. Antes, eu lembro, o pastor ficava bravo demais quando alguém faltava no culto de domingo, né? É mal de pastor isso. E aí a pessoa, recebi familiares. Ele falava assim, mas seus familiares não precisam de Jesus? Mas eu tive que ficar com eles. Fecha a sua casa, traga seus familiares para a igreja. Os meus pastores eram assim, eles falavam assim, né? Eu nunca tive problema, porque naquela época eu não era rimo de família, mas ele falava do púlpito. Domingo à noite, pelo menos, tranca a sua casa, não deixa ninguém dentro dela, traz a chave para a igreja e todos os membros da sua família também. Que tempo que nós achávamos que era difícil, mas que era correto, que era certo, né, gente? E essa pandemia fez a gente ficar em casa, e muita gente descobriu que não gosta de igreja, sabe? Muita gente descobriu que não gosta de povo, que não gosta de sentar junto, que não gosta de comer junto, não gosta de abraço, gosta de ficar em casa, né? Gosta de comer pipoca, vendo o culto, aí dá uma puladinha no Fantástico para ver como é que o Fantástico está, os gols da rodada, aí volta. No começo das nossas transmissões, meu Deus, assim, a gente chegava 2h30 antes na igreja, antes de começar. Que luta, que luta. Hoje eu estou sozinho aqui, estamos gravando tudo, funcionando perfeitamente. As pessoas vão poder receber na sua casa, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser, né? Vamos continuar. Uma igreja serviçal, olha lá, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Ser igreja é ser servo. Ser igreja é trabalhar na obra do Senhor. É dar aula para crianças, é limpar o chão, é pregar, é tocar um instrumento, é receber pessoas lá na frente, é cuidar da segurança, é trabalhar para o reino de Deus. Hoje nós vemos profissionais, né?
Eu recebo o salário da igreja, faço unicamente isso. Mas serviço vai além de salário, meus irmãos. Serviço vai remete àquele trabalho de ir a lugares que ninguém vai, né? Continuar servindo ao Senhor. E domingo eu falei, né? Falei sobre que Paulo servia ao Senhor com lágrimas, com dores. E aí um irmão me falou, nossa, estou tão desanimado. Nem na igreja estou querendo ir mais, mas serviu para mim, porque eu servi ao Senhor com alegria, preciso servir com lágrimas também. Eu falei, é isso mesmo, irmão. Nós precisamos servir ao Senhor, inclusiva. Olha, nós escrevemos isso em 2003, hein? Acho que a palavra nem existia direito por aí, né? Hoje a teologia inclusiva acha que é transformar os cultos em lugares onde homens e mulher, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, eu posso fazer o casamento, posso batizar, eles podem ser servos na igreja e tal. Eles acham que isso é inclusivo. Inclusivo para a gente é quando a Bíblia diz assim, até que todos cheguemos. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Nenhum crente vai ser o quê? Menosprezado. Um lugar onde não tem maiores e menores, onde não tem quem ganha 1 milhão por mês e nem quem ganha 10 centavos. Aonde todos são a mesma coisa, onde Cristo é tudo em todos. Essa é a igreja que a gente quer ser. A gente não quer ser uma igreja que dá mais importância para os ricos do que para os pobres. Não queremos ser uma igreja que dá mais importância para quem tem um 3º grau, curso superior, do que para pessoas que não têm. Não, a gente quer ser um lugar humano, um lugar que o pobre abraça o rico. A gente quer ser esse lugar. Somos? Não sei, eu pelo menos tento ser assim. E a gente expressou isso, né, que é um desejo nosso de ser uma igreja madura, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, madura para buscar o crescimento, sabe? Madura para buscar, através da cooperação espiritual, o crescimento de tudo, seguindo a verdade, e a verdade em amor, porque se a gente seguir a verdade só na dureza, a gente vai impor regras e não ensinar princípios para as pessoas. Você pode criar seu filho debaixo de regras duras, quando ele crescer ele vai fazer as dele. Não mudei, não tem mesmo, não dá nem para ver, né? É aqui, não dá nem para ver, por isso que eu estou lendo. Porque eu vou distribuir isso aqui, sabe? E, em último lugar, aí dos nossos propósitos, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Busca de todas as formas possíveis o crescimento numérico e espiritual da igreja local. É dever de cada um dos membros. Irmão, fazer a igreja crescer é dever de todos os membros da igreja. Crescer numericamente, você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar para que a minha família esteja na igreja, para que os meus amigos busquem a Deus, para as pessoas que eu evangelizo busquem a Deus. Preciso trabalhar para o meu crescimento espiritual, para o crescimento espiritual dos meus filhos, esposos. Eu preciso desse dinamismo, sabe? De não é uma pessoa tentando fazer a igreja se equilibrar entre crescimento e isso, não. Somos todos nós, né? Até que todos nós cheguemos, efetuando o próprio aumento para a edificação de si mesmo, né? E em último lugar, os nossos compromissos. Acho importante cada membro da igreja ter um livretozinho desse. O que vocês acham, irmãos? Importante ter, e importante ler, e importante praticar. E esse documento aqui do propósito foi aprovado em janeiro de 2013, ou seja, 10 anos atrás, né? Quando nós sentimos a necessidade de colocar isso num documento, né? E, em último lugar, os compromissos de um membro da igreja, também em 2013, foi junto, porque nós achamos que se nós temos propósito, temos que ter compromisso também. São 4 ou 5,
1, 2, 3, 4, 5 compromissos. Não dá para falar sobre eles. Eu ficaria uma aula falando sobre eles. Mas não é nosso propósito. Então a igreja, os membros da Igreja Batista Monte Sião, eles se comprometem em se ajuntar. Compromisso do ajuntamento. Eles se comprometem em cooperar. Compromisso da cooperação. Eles se comprometem em testemunhar. O compromisso do testemunho. Eles se comprometem em amar. O compromisso do amor. E eles se comprometem com a sua santidade, com a sua vida particular. Compromisso de ajuntamento. Nós temos que estar juntos, irmãos. Nem sabíamos que vinha uma pandemia, mas Deus já nos falava ao coração sobre o compromisso de nos ajuntarmos, de fazermos, de nos empenharmos, de estarmos no corpo, na igreja, junto com o povo de Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. No final, em negrito está escrito assim, ó: para tanto, não me ausentarei sem justo motivo e me empenharei para cultuar a Deus em comunidade. Irmãos, isso que nós fazemos aqui traz saúde para o corpo de Cristo. Deixar a minha casa, vir e dedicar um tempo para o ajuntamento, para estar próximos. E incrível que há pessoas que estão na igreja e não estão no culto, irmãos. Vocês já viram isso? Eu falei um dia no grupo. Amado, por favor, senta nos primeiros bancos quando você vier na igreja, sabe? Um dia estava ali na mesa do som, ajudando em alguma coisa, tinha alguém pregando. Tantas pessoas, irmãos, navegando no WhatsApp enquanto o irmão estava pregando, sabe? Gente olhando o Facebook, olhando o Instagram enquanto o irmão estava pregando. Isso sabe o que é, irmãos? É um vício que o diabo colocou no nosso coração. Eu fui numa igreja há um tempo atrás pregar, uma igreja pequena, tem uma caixinha. Cheia assim, sabe? Cheia de caixinhas, é uma estante cheia de caixinhas. Você pode chegar lá e pôr o seu celular lá. Tem os obreiros que lá estão olhando. E você pega uma chavinha, fica com a chavinha e seu celular fica lá. Achei legal. E o cúmulo. É sério, eu achei muito legal. E achei o cúmulo da existência humana. Eu não consegui me dominar por 2 horas. Gente, misericórdia, irmãos. Está na igreja, mas não está no culto. Está na igreja, mas não está ajuntado. Não tem como, gente. É compromisso nosso, compromisso de cooperação. E aqui nós estamos falando da cooperação na graça e no conhecimento, no crescimento e na espiritualidade. Olha aí, compromisso de conhecer a Deus, irmãos. O crente tem que conhecer a Deus. Igual ele falou na outra semana, falou, a gente parte do princípio que não tem mais crentes como antigamente, está errado, verdade, está errado, precisamos mudar isso. Cooperar para o nosso conhecimento, leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia, não engula o que pregam, leia na Bíblia, não entendeu? Chama o irmão, não entendi o que você pregou. Então os nossos pregadores aqui são todos acessíveis, não entendi o que você pregou, não entendi o que você ensinou, eu não acho que seja assim, mas nós precisamos, é assim que a gente cresce, sabe? Cresce no conhecimento, é ouvindo, é lendo, é orando para que o Espírito Santo dê sabedoria. E nós como crentes, irmãos, nós temos capacidade de entender tudo o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, o melhor professor. Crescer, né, cooperar no crescimento e na espiritualidade do corpo de Cristo. Coloquei aqui na contribuição financeira. Irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Talvez eu até tire isso depois. É uma vergonha quando nós olhamos os nossos livros financeiros
e vemos o número de pessoas que se dispõem a contribuir. Eu não estou falando de dízimos, sabe, irmãos? Não estou falando, isso é uma coisa muito superada. A igreja não paga dízimos para ninguém. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas nós precisamos ter uma atitude de estarmos juntos, sabe? De cooperarmos financeiramente, de colocarmos, sabe, uma parte daquilo que Deus nos dá para que a igreja possa caminhar, que a igreja possa sobreviver. E eu sempre falo assim que aqui na igreja vivemos assim de uma forma sobrenatural. Porque quando vemos o número de pessoas que são dizimistas e ofertantes e o montante financeiro, a gente não entende o que acontece. Mas está errado, gente. Está errado. Nós precisamos amar missões, gente. A igreja invisível. Nós precisamos amar tio Kleber, a ponto de investirmos, né? A igreja investe financeiramente lá. Muitas vezes não temos o valor no final do mês para investir. Com o pastor Pedro, lá na Bahia, nós temos condições, irmãos, nós podemos fazer mais, né? Compromisso do testemunho, nós temos que testemunhar para o mundo, gente. Nós como membros, o povo tem que saber que nós somos crente, o povo tem que saber que a nossa atitude é diferente, nós temos que testemunhar, nossa vida tem que ser reta, nós não podemos fazer negócios visando enganar outra pessoa para ter nosso próprio lucro. Não podemos, gente. Não podemos não dar testemunho da nossa vida como crentes, como família, né? Surge uma discussão, todos os vizinhos ficam sabendo, porque o nível, a altura da discussão é gigante. Nós precisamos dar testemunho. Não é para você já é salvo, é para o mundo. Para o mundo, um testemunho na sua casa, sua família, seus irmãos, verem que você é diferente, que você está diferenciado, que você mudou. Uma vez, um dos meus irmãos falou assim: eu acredito na religião que você segue, porque você mudou. Eu falei: que bom. Não tudo que precisava. Ontem chamei uma irmã, falei: como que você está? Faz tempo que eu não falo com ela. Ela falou assim: melhor do que eu merecia. Olha aqui, melhor do que eu merecia. Eu falei: eu também, estou igual a você. Irmãos, consciência de que nós somos pecadores, mas de que nós temos um testemunho para dar, um compromisso de amor. Irmãos, a gente não ama as pessoas. Ontem o João pregou, né, sobre o fruto do amor. E assim ele falou assim: eu preciso orar porque eu sou muito seletivo nas pessoas que eu amo. A gente está assim, sabe? Não querendo se envolver com as pessoas, não querendo, está na rua, andarilho, é vagabundo, está na rua, por que não trabalha? Sabe? Pode até ser mesmo, mas Jesus amou essas pessoas. Jesus amou a prostituta, não amou? Aqui na igreja teve mulheres que vieram para a igreja e foram embora da igreja. E eu perguntei: por que você foi? Porque as irmãs da igreja me olhavam de um jeito diferente, temendo que eu desse em cima dos maridos delas. Eu falei: você dava? Nunca pensei nisso. Gente, se está over, se a roupa está de menos, tem que ter uma irmã que vai lá: querida, em amor, deixa eu te falar uma coisa, troca essas suas roupas, porque você é de Jesus agora. Isso é amor, gente. Um adolescente, uma criança correndo na igreja, né? Essas crianças correndo. Vai lá, filho, corre, vai mais devagar. Está a 100 por hora, vai só a 40. O irmão da igreja falou assim: vocês ficam batizando crianças por causa da galera que a gente batizou. Vocês ficam batizando criança. Eu falei: seu filho nunca quis ser batizado. Por que será? Irmãos, é difícil congregar aqui na igreja, eu falo na lata. Eu falei: seu filho passou pela adolescência,
Agora já está entrando na juventude, nunca quis ser batizado. Por que será? Sabe, gente, nós temos é que amar, sabe? Amar as pessoas. Amar. Ah, me fez mal. Roubou meu dinheiro. Você confiou nele para dar o seu dinheiro lá e receber juros acima do que o mercado diz que deve ser pago. Complicado, gente. Então, oi, não entendi o que você falou. Acho que o nosso eu fala mais alto, sabe? Porque a gente gosta mesmo, na verdade, de quem gosta de nós, né? Essa é a tendência do ser humano. Gosto de quem gosta de mim. Jesus falou assim: se alguém te bater do lado direito, dê o esquerdo. Se alguém quiser te tirar a capa, dê também a túnica. É muito difícil, irmãos. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Se fosse impossível, não estaria na Bíblia. Não estaria. Se está na Bíblia, é possível. E o último, compromisso de santidade particular e doméstica. Ou seja, não é na igreja. Não é só na igreja. Não é falar em línguas na igreja. É falar em línguas na igreja e falar em casa também. Não é ser santo na igreja. É ser santo na igreja e ser santo no trabalho também. É um compromisso do crente. A sua santidade particular, quando ninguém está vendo, né? Quando está de frente da tela de um computador. Essas são os nossos compromissos. E compromisso, gente, é individual. Nunca aqui na igreja você vai ver alguém cobrando você por não ser dizimista ou ofertante. Nunca. Nunca, porque é individual. O que a gente fala do que a gente acredita, do que a gente quer viver. Mas todo mundo é livre para viver do jeito que quiser. Ah, pastor, eu gosto de tomar as minhas, de beber bebida alcoólica. Eu não bebo. Acho que um crente não deve. Mas a decisão é sua. Ninguém vai te mandar embora da igreja por causa disso. Não vai. Se você pedir a opinião, talvez alguém dê. Mas não vamos. Por quê? Porque amamos. E se a gente não amar, a gente começa a excluir o povo por causa do comprimento da saia. Ao invés de ajudar, tentar fazer a saia ser mais comprida um pouco. Então, somos um corpo, a igreja local aqui. Queremos ser bíblicos, mas queremos estar com as portas abertas para amar as pessoas, para receber as pessoas e para caminhar com as pessoas, né? Então, isso aí são esses documentos aí, eu quis trazê-los para que os irmãos possam analisar, ver se tem alguma coisa demais, antibíblica, para a gente tirar e para a gente tentar praticar essas coisas em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram completar aqui? Pedro, sobe lá em cima e pausa a gravação, por favor. Obrigado vocês que estiveram conosco também, vão ver para o futuro. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram completar, gente? Isso não. Fala, pode falar.